Fala aí, pessoal, boa noite, como é que vocês estão? Estou feliz de estar aqui essa noite, mais uma noite com vocês. Lembrando que todas as terças e quintas-feiras eu tô fazendo lives aqui pelo meu Instagram às 19 horas, tá bom? Às 7 horas, horário de Brasília. E fico muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Ó o Petri aí. Então, hoje a nossa convidada especial é a Natiele de Jesus. A Natiele é campeã mundial, peso absoluto. Ela tem, fora o campeonato mundial, diversos campeonatos aí. Inclusive, nós já lutamos juntas várias vezes. Desde a faixa roxa a gente luta. É sempre uma guerra. Mas, graças a Deus, dentro do tatame a gente bota pra lenhar, mas fora do tatame, total educação, total amizade. E vamos chamar ela aqui. Espero que vocês curtam a live de hoje. Vai ser super legal, galera. Então vamos lá. Cadê? Eita, não consigo. Cadê? Nath, se você estiver por aí, manda aqui pra mim o convite, porque eu não tô conseguindo entrar. Ah, consegui, agora consegui. Vamos lá. Mandando aí pra eu aceitar agora. Nath, é só aceitar, já mandei o convite, dá uma olhadinha aí. Mas é isso aí, galera. Então, tô feliz de poder estar fazendo essa live com a Natiele. Grande. Já mandei? Beleza. Ih, calma aí, vamos ver. Escutar ao vivo. Tá, peraí, vamos lá, vamos de novo. Transmitir ao vivo com Nath. Vamos lá. Mandei aí de novo, Nath. Agora foi. Agora foi. Boa. Olá, boa noite aqui, né? Aí já ainda é de tarde, né? Aqui é tarde, 5 horas ainda. Ah, tá cedo. Aqui já são 7 horas, então boa tarde para você e boa noite para a galera que tá aqui no Brasil. Boa noite, galera. Boa noite para todos. Nath, muito obrigada por ter aceitado estar aqui comigo. Fico muito feliz. Eu acho que, independente das nossas lutas, do que a gente já lutou bastante, não importa, né? Dentro do tatame a gente luta, mas fora do tatame é tudo diferente. Nós somos seres humanos e acho que a humildade, o respeito é o essencial nesse momento, né? E muito obrigada. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí com a galera e eu já vou começar com as perguntas. E quem tiver pergunta aí, galera, também manda aqui embaixo no pontinho de interrogação que a gente vai tentar responder todas as perguntas para vocês. Então, boa noite, galera. Obrigado, Bia, pelo convite. É uma honra estar aqui fazendo a live com você, para a galera, né? Como você falou, a gente já lutou várias vezes, mas hoje em dia eu creio, né, assim, que cada um tem um tempo, mas eu acho que eu adquiri uma maturidade muito grande, assim, né? Em questão às competições, às atletas. Antigamente eu era muito... não tinha amizade para mim. E depois, né, da minha conversão, eu virei outra pessoa. Então, hoje em dia eu falo com todas as meninas, assim, não tem uma menina que eu falo, eu não gosto de ninguém, não gosto de não sei quem. E eu acho que é muito legal, porque daqui uns anos a gente não vai estar competindo, o que vai ficar é a amizade mesmo, né? E os alunos que vão estar lá representando. É verdade. Eu também, eu nunca fui de ter muito antigamente, né? Tipo, na faixa azul, faixa roxa. Eu nunca fui de ter muita amizade, assim, porque o pensamento é mais, vou lá, vou ganhar, isso, aquilo. Tipo, o ganhar era tudo, né? Na nossa cabeça. Mas, na verdade, a gente vai crescendo, vai evoluindo e vai vendo que, tipo, não é isso, não precisa ser assim. A gente pode lutar, dar o melhor lá no tatame, mas ninguém é seu rival, ninguém é o bicho de 7 cabeças, né? A gente vai lá, luta, faz o nosso trabalho,
mas fora do tatame ali, meu, não tenho porquê de ficar, não gosto dessa pessoa, não gosto de... Enfim. É E isso eu verdade. acho muito importante. E que nem você falou, daqui a um tempo são os nossos alunos que vão estar lutando e a gente vai estar lá, batendo no ombro do outro. E aí, caramba, a gente lutava assim, lutava assado. Mas é da hora. É verdade. Legal. E, Nath, então, para começar aqui, eu queria perguntar para você como você iniciou o jiu-jitsu. Você fala um pouco de como, quando e por que você iniciou o jiu-jitsu. Tá, então, na verdade, eu comecei no judô primeiro, né? Pra quem não sabe, aos 12 anos de idade. E eu comecei no esporte primeiramente por uma questão de saúde, né? Eu era bem gordinha, assim, quando eu era mais novinha. E tinha muita bronquite. Eu acho que no Brasil é algo que as pessoas têm muito, né? Bronquite, assim, asma. E era horrível. Eu atacava todo mês, eu ficava doente. E aí minha mãe me levou no médico, né? Tava fazendo tratamento e ele falou, não, ela é, né, uma criança, tem que fazer um esporte e tal. E aí minha mãe queria me colocar na capoeira, na verdade, porque ela gostava bastante. E aí, por um acaso, a gente foi almoçar na casa de um amigo do meu padrasto. E aí ele falou, cara, meu irmão tá dando aula de judô perto da casa de vocês e tal, por que você não faz? Aí eu, mãe, me leva lá pra eu ver. Aí comecei no judô e lá eu conheci o sobrinho do meu primeiro professor de jiu-jitsu. E aí ele me convidou para fazer um treino de Gil. E minha mãe não queria deixar ela, não, naquele tempo, né? Não, jiu-jitsu não é para menina, é coisa de, sabe, pé de O pessoal bola. ficar se agarrando, né? Todo mundo falava isso antigamente. Minha mãe não gostava. Aí eu, mãe, vamos lá ver, tipo, é pertinho de casa também. Aí a gente foi lá e quando eu fiz a aula, tipo, era muito mais disciplinado que o judô onde eu treinava. E era algo que a gente falou, caraca, o judô que tem todo esse negócio de disciplina, tava bagunçado e o jiu-jitsu que na nossa cabeça era bagunçado, era mais disciplinado. E aí eu comecei a treinar jiu-jitsu e me apaixonei. E foi em 2013, né, quando eu tinha 13 anos. E aí, desde então, eu continuei treinando. Que legal, Nath, que legal. Poxa, eu comecei aos 12. Isso foi no ano de 2008, se eu não me engano. Isso, eu tinha essa idade. Eu comecei por alguns amigos me chamaram também. Voltou. Então eu fazia capoeira antes. Na verdade, meu primeiro esporte foi a capoeira também. E aí daí eu comecei a fazer vários esportes. E aí, quando meus amigos sabiam que eu gostava muito de luta, eu era muito bravona assim na escola, era engraçado. Mas aí eles me chamaram. E aí só que eles não acreditaram que eu ia, porque uma vez eu dei um bolo neles. Eu falei que ia e não ia. E aí na segunda vez que eles me chamaram, eu falei que eu ia, eles não acreditaram. Aí quando eu cheguei perto lá da casa onde eu ia treinar, não tinha ninguém. E eu falei, e agora? Aonde que é? Onde que eu vou encontrar esse lugar? Aí passou um menininho de kimono. Aí eu falei assim, ixi, eu acho que é por aqui. E eu vou seguir esse menino. Aí eu segui ele, caí lá na casa, deu tudo certo, meu, e consegui treinar. Foi por um acaso. Eu fui, mas eles não acreditaram que eu ia. E aí nossa, quase me ferrei, quase eu ia voltar pra casa. Olha, eu não ia encontrar o jiu-jitsu mais. Você vê, né? Tudo tem um propósito, né? Sim. E, Nath, quando você descobriu que você viveria do jiu-jitsu? Quando foi o start? Sei lá, foi um campeonato? Foi, sei lá, alguém que falou, tipo, abriu sua mente, falou, meu, eu quero viver disso, eu vou viver disso, e por mais que vai ser difícil ou não vai ser difícil, qual era a sua visão, assim? Então, no começo, eu sempre competi, né? Desde a faixa branca. Mas até então não era nada profissional, era porque eu gostava mesmo. Eu tinha até a pretensão de fazer faculdade. Até o terceiro ano assim, do ensino médio, meus planos eram fazer arquitetura, depois me formar em design de interior e sempre gostei dessas coisas. E aí, no último ano do ensino médio, foi quando eu conheci o Riba, né?
E aí ele falou, cara, ele me viu competindo, ele falou, nossa, você é talentosa e tal. Você devia lá fazer um treino com a gente e tal, porque deixar o seu jiu-jitsu mais sólido e tal. Dá pra ver que você é boa, tem talento, mas, tipo, não sabe nada ao mesmo tempo, né? Aham. Aí eu, tipo, Olha o sei lá, né? chaveco, na verdade isso foi um O chaveco. Só vamos chaveco tirar. dele. Foi um É, a chaveco, primeira foi vez que a aí gente que se ele te encontrou foi na ganhou. academia, cara. Engraçado isso. A gente se falava em campeonato, mas nada demais. Aí foi na academia. Aí eu, tipo, eu queria ir, mas ao mesmo tempo eu tinha muito medo do meu professor. Meu primeiro professor lá tinha a mentalidade, tipo assim, não, você treina aqui, você não pode nem visitar outra academia, né? Aí eu tinha medo de ele brigar comigo. Aham. Aí eu falei, quer saber? Um dia eu vou lá. Aí a gente entrou nas férias de dezembro, tava tudo certo para eu fazer a faculdade no ano seguinte. E aí eu fiz um treino lá. Aí o primeiro treino que eu fiz, cara, eu apanhei tanto dos faixa branca que eu falei, mano, que isso? Que tá acontecendo? Aí eu me apaixonei lá, porque eu sempre gostei desse negócio de porrada, assim, mesmo que eu não era Aham. competidora, eu sempre gostei do treino e tal. E aí eu falei, nossa, eu quero treinar aqui. E aí foi quando eu decidi me mudar, né, de equipe e tudo, fui pro Cícero. E aí o primeiro campeonato grande que eu lutei, que foi a seletiva de Abu Dhabi, eu ganhei, né, de faixa roxa. Oh, foi mal. Falando no abençoado, chegou. Mas então, aí eu lutei lá o campeonato de roxa e ganhei. Aí eu falei, cara, eu acho que eu tenho chance, né? Se eu ganhar lá em Abu Dhabi, eu vou tentar essa vida. Porque eu via que todo mundo no Cícero queria viver do jiu-jitsu. O Riba, tipo, saiu de Manaus para ir para São Paulo para viver do jiu-jitsu. Então aquilo começou a entrar na minha mente. Aí eu, mas tipo, será que dá dinheiro? Tipo, como eu vou me manter? Como eu vou comer? Aham. E meus pais sempre me apoiaram muito. E aí, a partir desse campeonato, né, que foi o Abu Dhabi de roxa, eu perdi lá em Abu Dhabi, mas eu vi que a premiação era boa. Eu falei, eu acho que lutar uns campeonatos deve dar um dinheiro, né? E aí, a partir daquele momento, assim, eu me apaixonei de uma forma diferente. Eu já era apaixonada pelo jiu-jitsu. Aí, do jiu-jitsu em si, eu me apaixonei pelas competições. Que foi quando eu decidi. Eu falei, vou dar uma chance pra mim, né? Ver se dá certo, aproveitar que eu tô nova. Eu tinha 17 para 18 anos, né? E aí eu falei, quando eu tomei a decisão eu já tinha 18. Faixa roxa, eu falei, vamos ver aonde vai dar. Se qualquer coisa eu volto, estudo e tá tudo certo. Aham. Mas foi mais pelo caso do Riba, assim. Quando a gente começou a namorar, ele que foi total, assim, aquele que me influenciou geral, assim. Tipo, não, que você tem que competir, tem que tirar seu visto, tem que lutar CBJJ, que eu só lutava JE, né? Aham. E aí foi por causa dele, assim, que eu embarguei na carreira. Mas você lutava CBJJE porque você só podia ou você só conhecia CBJJE ou você não podia lutar outros campeonatos? Então, a princípio, eu só conhecia JE, porque todo mundo lá da Lotus, né? A minha primeira equipe, todo mundo só lutava JE. E alguns que lutavam JJ, mas não era da nossa academia, era já de outra afiliação. E aí, quando eu conheci o Ribe, ele falou, nossa, você tem que lutar JJ, você tá lutando JE, mas, tipo, não dá reconhecimento. Uhum. Aí eu nem sabia que existia CBJJ. Aí eu falei, nossa, pra mim o Mundial da JE era o Mundial. Sim, sim. Aí, tipo, quando eu mudei de equipe, que eu fiz minha carteirinha, e aí que eu fui saber, né, da federação e tal, e parei de lutar JE e comecei a lutar JJ. Ah, entendi, entendi. Eu sempre tive essa dúvida, porque na verdade eu já ouvi algumas pessoas dizendo que quem era da Lotus não podia lutar o campeonato da CBJJ. É verdade. Só podia lutar os opens deles, enfim, era tipo meio que proibido. E aí eu falei, caramba, mas. E apesar que quando você vai lutar o campeonato da CBJJE, você encontra várias pessoas que você nunca viu nos campeonatos da CBJJ. É um público totalmente diferente. A não ser aqueles que, tipo, a gente que, quer lutar tudo, vai lá e luta. Mas você encontra muitas pessoas de diferentes lugares aqui do Brasil e um público totalmente diferente. E também eu acredito que é uma galera que
talvez, assim, porque o Mundial, por exemplo, da CBJJ e BJJF é nos Estados Unidos. Então, acho que nem todo mundo tem condições para ir para os Estados Unidos, né? Não consegue o visto. E por isso acaba lutando da CBJJE aqui. Por isso que eu acho que tem tanto público diferente lá, né? E eu acho que também os presidentes, né, da federação é Lotus também, né? Então a galera tudo é Lotus. Aí eu acho que eles têm uns contatos com a galera. Você pode ver que tem muito pessoal de Manaus, né? Daquele lá do Nordeste lá que luta. Aí eu acho que eles têm um apoio, um contato, eu não sei direito como é, que aí eles auxiliam os atletas para vir competir. Então porque é que nem você falou, né? Se para quem tá no Brasil já é difícil lutar aqui em São Paulo, né? O JE, imagina para ir para fora, que tem que tirar visto, nossa, é mó difícil, velho. Sim, verdade, é complicado. Eu acredito que Deus é perfeito, né? Porque eu tinha tudo para não conseguir o visto, para não conseguir ir, porque não tinha dinheiro, né? Minha família não tinha dinheiro para me ajudar. Meu pai trabalhava como motoboy, a minha mãe que tinha um emprego mais fixo, mas o dinheiro que ela tinha era para pagar as contas de casa. E aí eu falava, mas será que eu vou conseguir o visto? E eu acredito que naquela época era muito mais difícil tirar o visto do que hoje. E aí eu falava, mas será? E os meus professores falavam, não, você consegue, vai dar certo, não sei o quê. E aí eu ficava, nossa, tomara. O dia que eu fui fazer o visto, nossa, eu ficava tremendo, assim, tipo, será? Aí a mulher fazia umas perguntas, aí você ficava que nem um robô, assim, né? Tipo, achando que tinha que ser perfeito tudo ali. E graças a Deus deu certo. E hoje, graças a Deus, estou aqui. E entrando nesse assunto sobre Deus, Nath, eu queria te fazer uma pergunta. Qual é a importância para você? Qual é a importância de você ter fé em Deus? Qual é a importância de você ter fé em Deus na sua vida e para tudo, para todas as suas conquistas, para tudo que você para no geral? Então, é que nem você falou, né? Deus, ele tem um tempo certo para todas as coisas. Quando eu tentei tirar o visto, só rapidinho aqui, primeira vez foi negado. Então, você gastou mal dinheirão para ser negado. Nossa, chorei, falei, já era, nunca vou lutar um mundial. E eu sei que Deus estava me preparando, né, naquele tempo, era um processo que eu estava passando. E aí no ano seguinte eu tentei de novo e foi aprovado. E hoje em dia eu moro aqui, eu falo, cara, quando eu olho para trás eu falo, nossa, Deus, ele é muito perfeito, ele é muito bom, né? E eu sempre fui para a igreja, sempre criei em Deus, em Jesus, né? Porque tem gente que acredita em Deus, mas não acredita em Jesus. Então eu sempre fui cristã. Mas quando a gente veio para os Estados Unidos, o foco da gente mudou bastante. E isso fez a gente se afastar muito de Deus. Então foi um período muito difícil, assim, para mim e para o Riba, como um casal, como atleta, como tudo. E aí foi quando a gente se viu realmente no fundo do poço. Eu falei, cara, tipo, nem Deus que eu ia para a igreja direto no Brasil, não tô indo. Não falava a língua direito, não entendia as pregações em inglês. Então, tudo isso me afastou cada vez mais. E aí, quando eu vi que realmente eu falei, nossa, não tenho nada, não tenho ninguém, eu tenho que procurar Deus, porque muitas vezes a gente vai assim, né? Vai só quando precisa, vai só na dor. Foi no meu caso. Entendi. E aí, quando eu aceitei Jesus, assim, verdadeiramente, eu me batizei, foi tudo aqui, né? Foi lá em Nova York. E minha vida mudou completamente, assim. Eu falei, cara, eu não vou viver uma vida onde Deus não habite, porque eu já passei por isso e eu sei que não dá certo. E Deus, ele mudou totalmente a minha maneira de pensar, assim, tanto em competições como na minha vida normal. Então, por isso que eu acho, assim, que hoje em dia, que nem eu te falei, a maturidade que eu consegui não foi nem de vida, foi realmente em Cristo. Então, tudo que eu faço, desde uma competição até os planos maiores, eu sempre busco o direcionamento de Deus, porque eu já passei também por situações que Deus falou, não faz, aí você vai lá, teimoso, faz, e dá errado.
Então, eu acho que para quem crê em Deus, a fé é uma ferramenta realmente muito poderosa para você conquistar tudo aquilo que você deseja, né? E a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, por isso que todo dia eu tento exercitar minha fé, né? Lendo a Bíblia, postando um vídeo. Eu entendi que através disso eu posso alcançar outras pessoas, né? E assim como Deus fez na minha vida, que era impossível aos meus olhos, Ele pode fazer na vida de qualquer um, né? Basta a pessoa realmente crer. Que nem com você também, creio que foi assim, né? Conhecendo um pouco da sua história. Tipo, se você não tivesse, né, esse fundamento, né, da fé em Deus, eu acho que você também não teria chegado onde você chegou e ter conquistado tudo que você conquistou hoje em dia, né? Sim, eu venho desde pequena, desde que eu me lembro como gente, né? Porque assim, eu tenho muitas lembranças de quando eu era pequena. Claro que a gente não lembra de tudo, né? Mas eu tenho muitas lembranças de quando eu era pequena. Eu lembro de coisas de quando eu tinha 4 anos de idade, por exemplo. Tipo, geralmente não sei se todo mundo consegue lembrar, mas eu consigo lembrar. E eu lembro que desde pequena eu sempre frequentei a igreja. Eu nunca me vi assim. Na verdade, eu frequentava a evangélica, depois eu comecei a ir na católica. Era tipo, era assim, eu ia na igreja, eu ia buscar Deus com os meus pais, com as pessoas que estavam com a gente. E quando eu tinha 11 anos, mais ou menos, que eu me mudei, onde foi que minha vida estabilizou um pouco, que eu vim para cá, para Itaquera, onde eu moro. Atualmente eu moro em Itaquera, mas eu morava na casa do meu pai. E quando a gente veio para cá, na época eu tinha, acho que uns 11 anos, mais ou menos, 10 para 11 anos. Foi onde eu comecei a praticar, ser frequente, né? Ser praticante da Igreja Católica. Então, foi aonde eu me batizei, foi aonde eu fiz primeiro Eucaristia, fiz perseverança, fiz crisma, fiz tudo que eu tinha que fazer na igreja. Fui coroinha. E, assim, eu sempre gostei muito disso, sabe? Eu sempre gostei muito e sempre acreditei muito no que Deus é na nossa vida e no poder que Ele tem, né? Que, tipo, Ele é o Deus do impossível. Então, eu sempre segui isso. Só que aí passou um tempo, assim, eu fiquei durante 10 anos na igreja, e na igreja católica, e passou esse tempo, eu me vi com falta de conhecimento, assim, por eu ser jovem, eu acho que às vezes a gente precisa ouvir algumas coisas no linguajar de jovem, sabe? A Igreja Católica, ela é muito tradicional. Assim, eu gosto muito. É um ambiente calmo, que, meu, eu gosto. Porém, na minha igreja onde eu frequentava, eu sentia uma falta, sabe, Nath, de alguém do padre falar mais da palavra de Deus, te inspirar mais, sabe? Chegou num ponto que às vezes o padre chegava, ele já estava. Sempre trocava de padre, né? De 2 em 2 anos trocava de padre. E tinha alguns padres que eram fixos, que era mais senhorzinho, assim. Então eles não tinham paciência de ficar falando por muito tempo. Então eles liam a palavra, eles liam lá o panfleto, e aí ele falava assim, da palavra. Tipo, ele fazia um resumão assim, porque Deus é amor, então tenha Deus na sua vida, amém. E aí acabou, tipo, não tinha mais palavras, sabe? E eu comecei a sentir essa falta. E foi onde eu comecei a frequentar a igreja onde o Caio, que é meu professor, e os meninos iam também, meus amigos. E aí eu comecei lá. O pastor é mais jovem, então ele fala muitas coisas que, tipo, você precisa ouvir, nem sempre é flores, mas enfim, é isso que a gente precisa. E assim, eu não é questão de religião. Eu acredito que a religião, desde lá de trás, ela vem para matar, roubar e destruir. Então, a minha fé é em Deus, porque em qualquer lugar que você for, existem pessoas
que vão fazer coisas erradas. Tipo, você tá dentro da igreja, é aquele ditado que quando você tá dentro da igreja, se você não estiver ali conectado com Deus e ficar olhando para o que tá ao redor daquele lugar, você vai sair dali. Porque as pessoas são seres humanos que erram, pecadores. E não falo só das pessoas, a gente também, todo mundo, né? Então eu comecei a me sentir bem. Eu tive um problema muito grande com meu pai, porque o meu pai, ele é uma pessoa religiosa, entendeu? Então, assim, eu falo, pai, mas é Deus. Tipo, é Deus que tem que estar no seu coração. Aí ele fala, não, porque você tem que ir aonde você sempre foi, porque não sei o que lá. Tinha uma época que eu quase fui expulsa de casa por causa da igreja. Caraca. Então, assim, eu tive um momento numa transição, assim, mas eu acredito que é tudo uma prova, né? Não só para mim, mas como para o meu pai também, não sei. Mas eu tive um problema muito grande com isso. Mas por tudo, eu tava buscando a Deus e ele não entendia isso, sabe? Até hoje, eu nem converso muito com ele sobre isso, porque meu pai, ele é uma pessoa religiosa. E para você ver como o poder da religião é tão forte, que às vezes as pessoas tiram o foco de Deus para ser religioso, para defender uma bandeira, para falar minha igreja tá certa, a minha igreja tá errada, a igreja dele tá errada, a igreja dele tá assim, fulano fala isso, fulano faz aquilo. E a verdadeira briga não é com a religião, não é com as pessoas que fazem errado, não. Eu acho que é a sua conexão com Deus. Muitas pessoas acham que você estar conectado com Deus é só eu falar sobre Deus. Mas, na verdade, para eu te conhecer, Nath, eu preciso ser íntima sua. Eu não posso falar que eu conheço você, sendo que eu não sou íntima sua. E é a mesma coisa com Deus, né? Porque se eu não orar, se eu não jejuar, se eu não ler a Bíblia, essas são formas de eu estar me conectando com Deus, de me aproximando de Deus. Então, eu acredito que se você não é íntimo de Deus, você não conhece a Deus. E você ter fé em Deus é você andar por um caminho correto, você fazer as coisas de bom para as pessoas, enfim. É isso, a briga é você buscar a Deus e não a religião em si, sabe? Eu penso dessa forma. Então, eu como você, eu vejo que você é uma pessoa muito espiritual, que você sempre está falando de Deus, você está tentando passar isso para as pessoas. Isso é inspirador e isso faz com que as pessoas olhem para você e falem, meu, aquelas pessoas que não acreditam ou que falam, meu, que Deus é esse que ela serve? Que Deus é esse que ela tanto fala? E através da sua vida, da nossa vida, é que as pessoas vão... Você pode mudar a vida de alguém com isso. E eu acho isso muito legal. Então, por isso que eu te convidei para você falar sobre isso, sobre a sua fé, como é importante. Às vezes a gente faz algumas coisas erradas, mas quando a gente pensa em buscar a Deus e estar no caminho de Deus, as coisas clareiam. Não que com Deus é fácil, né? Com Deus é difícil também. Mas com Deus é muito melhor. Não, esse negócio que você falou da religião, eu também penso dessa forma, porque bem que dizem, né? Religião, futebol, política não discute. Porque dá briga, né? Eu também falo, cara, não é uma religião, né? Eu sigo Cristo e os ensinamentos. Tipo assim, você quer saber se tá certo ou tá errado? Vai procurar na Bíblia. Ela não mente. Então, se você tá fazendo algo que tá aqui, tá certo. Se não está aqui, tá errado. É a maneira que eu penso, né? Então, por isso eu tento sempre estar estudando para não ser uma pessoa tola, né? Tipo, não saber o que falar. E isso me lembrou quando você estava falando dos próprios fariseus, né? Os caras que falavam que eram os mestres da lei, que conheciam de tudo, não sei o quê. Eram os caras que estavam ali de frente para Jesus, mas não reconheceu, não recebeu, porque estava cego pela religião, né? Então eu acho que hoje em dia é a mesma coisa. Muita gente se diz conhecer. Não, eu conheço, mas muitos estão cegos espiritualmente, não tem humildade, né?
no coração para ver quando tá certo, quando tá errado. E isso que você falou da intimidade é muito importante, né? Porque quando você tem uma intimidade com Deus, você... É engraçado, né? É uma conversa, assim. Eu digo assim... Porque as pessoas, tipo, tem gente que não acredita no Espírito Santo, né? Mas, cara, o Espírito Santo é real, né? A Bíblia fala sobre, o próprio Jesus vai falar sobre isso. E esses dias, eu sempre leio a Bíblia. Tá. E esses dias eu tava trabalhando muito aqui e chegando muito tarde em casa, nossa, indo dormir de madrugada e não tava tendo tempo. Eu fiquei uns 3 dias sem ler a Bíblia. Cara, 3 dias, parecia que eu fiquei, tipo, 1 mês sem ler a Bíblia. Aí eu me peguei assim, eu falei, cara, tá errado. Não posso botar meu trabalho na frente de Deus, cara. Deus em primeiro lugar. Primeiro, né, buscar o reino de Deus. Aí eu fui orar. Eu fui dormir, minto. Fui dormir, aí de madrugada o Espírito Santo me incomodando. Vai ler a Bíblia, vai ler a Bíblia. Aí eu já tava dormindo, aí eu morrendo de sono. Eu falei, tá bom, vou tirar uma palavra, ver o que Deus quer falar comigo, né? Aí saiu aquela palavra, né, que a gente é o sal da terra. Se o sal não for utilizado, ele não serve pra nada, né? Aí eu fiquei assim, nossa, toma, tapa na cara. Depois fala que Deus não fala direto com a pessoa, né? Sim, é verdade. E uma coisa que é assim, quando você está conectado com Deus, você nas pequenas coisas, você sente que aquilo é Deus falando com você. Então, você precisa estar sensível para entender o que Deus quer de você. Tipo, as pessoas falam assim, mas como assim? Como Deus fala com você? Como você sabe? Tipo, isso não é explicado, mas quando você está em conexão com Deus, você entende o que Ele quer para você. Então, até as coisas que são difíceis, algo que você está passando, aquilo se torna mais fácil, se torna mais leve, porque você entende que você está passando aquilo por algum motivo, né? Eu acredito muito que quando a gente está passando por alguma situação difícil ou alguma prova, enfim, é de duas uma. Ou você está passando algo para o seu crescimento, o seu amadurecimento, ou você está passando aquilo porque é uma consequência de uma atitude que você teve. Então, assim, se você... eu acredito assim, Nath, eu não sei se você concorda com isso, mas as pessoas falam, Deus é amor, Deus é amor. Sim, eu acredito que Deus é amor. A base de Deus toda é amor, porque nós temos que ser para as pessoas o que elas precisam que nós sejamos para elas, né? Então, quando fala assim, mas Deus não castiga e tal, eu não concordo com isso, porque Deus castiga sim, porque ele mostra para você que você tá fazendo errado. Tipo, na verdade, não é Deus que te castiga, mas Deus é justo. Você fez algo errado, é a lei da colheita. Se você fez errado, você vai colher errado, vai colher ruim lá na frente. Se você fez uma coisa boa, você vai colher uma coisa boa. Então, muitas pessoas falam, não, mas Deus é amor, Deus é amor. Mas por que então que você tá passando por certa situação, né? Tipo, caramba, por quê? Uma vez eu fui dar um seminário aí nos Estados Unidos e eu falei sobre Deus para as pessoas. E aí teve uma menina que veio falar comigo no final, me parabenizando, porque eu tava falando sobre Deus. Porque ele falou, porque aqui geralmente ninguém fala sobre Deus, a galera não acredita e tal. E porque ele fala assim, mas como que Deus gosta mais de um do que de outro? Então, porque numa luta ele deixa um ganhar e outro perder? Como assim? Então ele gosta mais de um? E na verdade não, na verdade Deus permite sim você perder, porque tudo tem o seu tempo. Às vezes não era a sua hora, era a hora do próximo. Às vezes você tem que amadurecer algumas coisas para você ir lá e alcançar, né? Então eu acredito muito nisso. E às vezes você está passando por uma situação, quando você entende o que Deus quer para você, você está sensível e conectado com Deus, por mais que você esteja passando por uma situação difícil,
você vai saber se aquilo é por uma consequência que você tá tendo que passar porque é um ato seu ruim, ou, ou uma prova que você vai amadurecer. Eu acredito que a mesma coisa, assim, o problema é que a geração que a gente vive, eu falo muito sobre isso, né? Tipo, antigamente eu tinha muita vergonha de falar, fazer vídeo. Hoje em dia eu faço vídeo direto, eu falo, e a mensagem que Deus coloca no meu coração, eu anuncio, tipo os profetas lá. Não importa se vai ser bom ou ruim, né? Uhum. E o problema é que as pessoas hoje em dia elas não gostam de ouvir a verdade. Se for uma mensagem de cajado, tipo, ei, você não pode fazer isso, tá errado. Não, você tá julgando, você tá condenando, porque Deus é amor, ele perdoa. Eu acredito assim, que Deus ele perdoa quando você se arrepende de todo o seu coração, mas quando você não entende, tipo, eu não entendia, sabe? Hoje em dia eu entendo. A partir do momento que você entende que é certo e que é errado, se fizer o errado, você é culpado, né? Então, acho que as pessoas muitas vezes, tipo, não, vou pecar porque Deus vai me perdoar. Tipo, pensamento muito tolo, né? E hoje em dia, eu acho que não é tempo da gente estar pregando só amor, prosperidade. Porque eu creio que Deus tem falado muito comigo, é que a volta de Cristo, ela tá mais próxima do que a gente imagina, né? E a maioria das pessoas, elas estão o quê? Dormindo, né? Por isso que a Bíblia vai dizer, desperta-te tu que dormes, né? Porque até a gente sendo, tipo assim, procurando um relacionamento, às vezes a gente se esfria. Imagina aquele que já tá no mundo, né? Que nem eu te falei, 3 dias que eu falei, nossa, eu tava trabalhando, fazendo as coisas sem procurar a palavra. Quando eu fui procurar, foi tipo assim, um tapa na cara. Não foi algo bom, não. Foi tipo assim, olha, você é sal da terra, você serve para produzir sede nas pessoas. O que você tá fazendo? Tá fazendo nada. Entendeu? Então, eu acho importante a gente, né? Eu vejo assim, que a gente... Nath, peraí rapidinho, desculpa, sem te cortar. Tem alguma coisa embaixo do seu áudio? Deixa eu ver. A galera tá falando que tá dando retorno, tá ruim. Foi? Melhorou? O alto-falante. Peraí. Pra mim tá bom, mas eles estão falando que tá ruim. Peraí. Deixa eu botar aqui. Tava num negócio de metalzinho aqui mesmo. Melhorou, galera? Melhorou? Tá. Então eu acho que a gente, né, assim, não que a gente sabe muito, né, mas o pouquinho que a gente sabe, eu acho que é dever compartilhar com as pessoas, né? Não importa se a mensagem, que nem você falou, vai ser boa, vai ser de amor ou vai ser tipo uma mais dura, assim, né? Porque até com a gente é assim, né? Nós como filhos, Deus ele é assim, como pai, né? Eu sempre gosto de usar o exemplo do ser humano. Você como pai ou você como filho, quando você sabe que você está sendo rebelde, seu pai não vai te dar aquilo que você quer. Mas quando você tá ali obediente, né? Pai, tô fazendo tudo certinho, quando você pede, ele te dá, né? Então, com Deus é a mesma forma. Então, não adianta a gente querer ser filho rebelde. Não, eu só vou fazer isso se Deus me der isso primeiro. E não sei o quê. Tipo, não é assim que funciona, né? Nem você falou, tudo tem um tempo certo, tudo tem um propósito, até mesmo nas competições, né? Não é porque, não, eu sou filho de Deus, eu tô buscando a Deus, eu vou ser campeão. Tipo, não é assim que funciona, né? Porque às vezes não é o seu tempo, às vezes é o tempo que nem você falou, do seu próximo. E isso me fez lembrar muito o ADCC, né? Que você lutou, né? Foi campeã. Tipo, o ADCC e tal, eu tava assim, cara, quando eu recebi o convite, eu, sabe, tipo, em vez de ficar aquilo, nossa, feliz, ADCC, tipo, meu coração já não tava mais naquilo. Eu falei, quer saber, antes de aceitar, eu deixei uns 2 dias lá o convite. Eu falei, eu vou orar pra Deus. E aí eu tirei uma confirmação na palavra, e a confirmação era pra eu ir, pra eu lutar. E eu fui, né? Dei o meu melhor. Só que uma noite antes de lutar o campeonato, eu tava conversando com a Ana, né? Com a Baby e com a Luana. Sempre converso muito com elas no campeonato, falo muito de Deus pra elas. E aí eu falei assim, cara, porque elas estavam. A Baby tava muito feliz e tal. Eu falei, cara, é muito fácil a gente ser grato a Deus, né? A gente tá feliz
quando a gente tem tudo, quando a gente está sendo campeão, quando a gente está ganhando, difícil mesmo é você glorificar a Deus nos momentos difíceis, nos momentos que você está perdendo, nos momentos que você não tem nada, nos momentos que você está passando dificuldade. Eu falei, eu quero ver se eu vou ser grata a Deus se eu chegar amanhã e perder na primeira luta da DCC. Será que eu vou ser grata a Deus pela oportunidade de estar aqui? Aí elas ficaram assim, nossa, é verdade, né? Aí passou. Aí a gente foi tirar a chave. Aí eu falei, cara, até que a chave saiu um lado bom pra mim e tal, não sei o quê. Aí eu fui e perdi na primeira luta. Aí eu lembrei, eu sentei assim, aí o Riva veio falar comigo na hora. Caramba, até arrepiei. Você vê, na hora, o Espírito Santo trouxe a memória. Lembra do que você falou ontem? Será que você vai ser grata pela oportunidade ou você vai reclamar ou ficar chateada? Aí eu comecei a rir, eu falei, Deus, tu és maravilhoso mesmo, viu? Porque eu acho que, eu tava até estudando sobre isso hoje, eu acho que Deus, ele permite que a gente seja aprovado, né? Para ver onde está o nosso coração, né? Pois aonde está o seu coração, ali estará o seu tesouro, né? Uma coisa assim. Então, eu tava lendo que até mesmo para a gente ser tentado, né, pelo inimigo, ele precisa da permissão de Deus, assim como foi com Jó, né? Ele foi lá, ele pediu permissão para tocar em Jó. E Deus, ele deixou por quê? Porque ele conhecia o coração de Jó. Ele sabia que independente de qualquer coisa, independente de qualquer coisa, ele sabia que Jó ia permanecer fiel. Então, eu acho que Deus é assim conosco também. Ele sabe o nosso coração, ele sabe onde está o nosso coração. Então, eu acho muito importante isso, né? Tudo isso que a gente está falando aqui também, eu acho muito legal, porque muitas pessoas só vê essa parte, né, da competição, da rivalidade e tal. E falar de Deus, assim, no meio da galera, poxa, eu acho, cara, muito prazeroso, assim, é uma honra. Nem quando a gente fez lá o culto no europeu, poxa, muito legal, cara. Verdade, foi muito legal. Tipo, nunca aconteceu isso na história, eu acho. Então, tipo, você vê que Deus está levantando. A gente tem que marcar de novo para fazer. A gente fez no PAN e no Mundial e, tipo, cada campeonato tinha um público diferente, assim, eu nem acreditei, eu falei, cara, Deus, ele tá realmente movendo, sabe? Eu acho que Deus, ele tem tanta pressa em salvar o povo que ele tá levantando soldado em tudo quanto é área, né? Imagina, no jiu-jitsu, cara, que todo mundo tem aquele ego de bandeira, de em todo mundo, né? Verdade. E Deus, nossa, muito legal, cara. Nath, enquanto você falava, você falou sobre propósito. E propósito é faz parte do nosso tema também, que é fé e propósito, jiu-jitsu, fé e propósito. É isso. E para você, o que é viver com propósito e quando você descobriu o seu propósito? Primeiro, eu digo assim, eu acredito, Nath, que a gente não tem só um propósito na vida. Tem pessoas que falam, a gente tem um propósito, aí fala como um geral. Mas eu acredito que a gente tem vários propósitos, sabe? É claro que pode ser que venha um atrás do outro, porque eu acredito que Deus tem vários planos para a nossa vida. Então, em cada fase, a gente vive um propósito. Quando eu comecei assim, quando eu me tornei faixa preta, eu comecei a entender melhor. Eu acredito que como Deus quer me usar e como o jiu-jitsu é um instrumento, assim como eu também, de fé, né? É um instrumento dele. E eu vejo que você também. Você descobriu um propósito, tanto que a gente já conversou. E você falou que através do jiu-jitsu, através de toda a sua fé, você descobriu o propósito. Então, como é viver de propósito e quando você descobriu esse seu propósito? Qual é o seu propósito, né, agora? Então, que nem você falou, eu acho que o jiu-jitsu é apenas, né, uma ferramenta, assim, que Deus nos deu e até o nosso dom é emprestado, né? Fala, tipo, não, eu tenho o dom. Não, dom Deus me emprestou e um dia, né, ele vai tomar quando chegar lá. Então, tudo é emprestado. E a Bíblia, tipo assim, um versículo que me mexeu muito comigo quando eu li pela primeira vez, né, que Paulo vai falar, né, não negligencie o dom que há em vós. Então, tipo, eu falei, cara, todo mundo tem um dom.
né? Eu creio que o esporte é um dom. Tipo, o jiu-jitsu, quem tem um... Tipo, ah, não, é só trabalho duro. Não é. Eu acho que é um dom, claro que é aplicado com trabalho duro, né? Mas, tipo, se você tá ali, já tinha um propósito antes mesmo que você soubesse que você ia treinar jiu-jitsu. Deus, ele já escreveu tudo na nossa vida, antes mesmo da gente saber. E eu sei que o meu propósito está relacionado ao jiu-jitsu, porque eu já pensei em desistir muitas vezes. Toda vez que eu falei, cara, eu vou parar depois disso, cara, Deus, ele ia lá, mesmo sem a minha fé ser muito grande, e ele dava o jeito dele de fazer eu voltar a acreditar que o jiu-jitsu era para mim. Toda vez eu falava, não, não dá, vou parar, vou para faculdade, jiu-jitsu não tá dando. Aí eu lembro que a vez mais sinistra foi quando eu era marrom. Lembra? A gente lutou o Pan de marrom na final, né? Eu perdi na final do absoluto, ganhei minha categoria. Aí eu peguei, aí foi o campeonato que eu fechei com a Kings. E, tipo, eu tinha ido para os Estados Unidos com $100, não tinha dinheiro. E passagem toda parcelada. Aí eu tava para desistir assim, aí fechei com a Kings. Aí, opa, já melhorou alguma coisa, né? Aí, beleza. Aí eu tava no aeroporto errado. Aí tive que ir pro aeroporto certo. Gastei lá o único $100 que eu tinha, sem comer, sem nada. Aí eu comecei a chorar. Falei, Riba, não dá, cara. Tipo, tá muito difícil. Eu vou voltar agora pro Brasil fazer faculdade e tal. Aí ele falou, calma, tem um mundial ainda. As portas vão se abrir, né? Tá no começo. Aí eu lembro que no mês seguinte era o Abu Dhabi. Eu falei, mano, se não der certo, tipo, é minha última chance de ganhar um dinheiro e fazer alguma coisa. Aí quando eu vejo lá minha chave, nossa, eu peguei o pior. Primeira vez na vida que eu peguei o pior chave da vida, assim. Todas as campeãs mundial de preta estavam do meu lado. Eu tinha acabado de perder para a Baby no Brasileiro de Roxa. Ela tava, né? Era a minha segunda luta. Primeira luta era a Luana. Aí tinha a menina que eu perdi de roxa também. Aí a Monique Elias. Eu falei, cara, já salada, né? Eu falei, vamos ver o que vai dar. E chegou lá, eu ganhei. Então, tipo, era Deus me mostrando, tá vendo? Não é pela força do seu braço, né? O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, era Deus mostrando que se fosse depender de mim, eu nunca ia ganhar aquele campeonato. Mas, através dele, né, do poder dele, eu fui campeã. Então, ali eu sabia que Deus tinha um propósito comigo no jiu-jitsu. Mas eu não sabia qual era ainda. Porque até então, eu só lutava. E a partir do momento que eu me batizei, eu vi muitas pessoas começaram a me mandar mensagem e tal, falando de fé, contando história, testemunho. E eu comecei, sem querer, ministrar para essas pessoas, assim, falar de Deus. E aquilo começou a abrir meus olhos. Eu falei, cara, eu acho que se eu tô aqui hoje em dia é porque Deus realmente tem muita gente no jiu-jitsu que não conhece, foi mal. E que através de nós essas pessoas irão conhecer, né? É até engraçado porque a última vez que a gente foi no Brasil, a gente levou o Leandro para a igreja com a gente, né? O Lu. Tipo, eu nunca imaginei na vida que um dia eu ia levar ele para a igreja. Então era Deus mostrando realmente que ele queria usar a nossa vida para alcançar outras vidas. E como você falou, tem vários propósitos, né? Eu vejo que o meu propósito no jiu-jitsu não é só competir. Eu acho que a competição é uma forma de você alcançar mais pessoas porque você vai ter mais visibilidade. Mas não é minha fonte principal, né? Minha fonte principal sempre vai ser falar de Deus. Eu chego como não quer nada, né? Tô no campeonato ali quietinha, aí começo a falar com alguém assim, aí daqui a pouco eu tô falando de Deus, aí começo, nossa, papo, começo a dar tiro pra tudo quanto é lado. Esse Mundial do ano passado, muito engraçado, cara. Eu falei com tanta gente, a gente tinha acabado de perder, chorando, e eu ia lá e tinha uma palavra de consolo. Então eu falei, tipo, cara, esse é o meu principal objetivo. Só que aqui onde a gente mora, em San Antônio, eu vejo que Deus já tem outro propósito, né? A gente começou uma célula aqui, tem 1 ano, que a gente faz toda terça e sexta, e tem crescido muito, muito, e Deus tem trago muitas famílias, assim, sabe? Tipo, americanas também, porque no começo a gente só fazia para brasileiro. E aí o Riba teve a ideia, não, Deus ele não quer só falar com os brasileiros, Deus ele é um Deus que quer falar com todo mundo, ele quer alcançar o máximo de pessoas possíveis, vamos fazer com os dois. Aí eu fiquei meio assim, né, preguiça de falar inglês. Ah, sim.
Nossa, meu sonho é falar inglês, menina. Eu tô ó, no intensivão aqui pra botar isso pra fora. Estudando. Não, e tipo assim, e a gente que mora aqui convive mais com brasileiro que americano, então é mais difícil ainda de aprender. Eu falo tudo errado, mas eu tô falando ali. Os alunos tá tipo assim, aham, aham. Aí vocês estão entendendo? Oh, mas é muito legal. E aí, aqui é uma cidade que tem muita família, assim, né? A nossa academia é uma academia muito familiar, assim. E Deus, ele tem restituído muitas vidas através da célula, né? Tipo, casamento, tem testemunho de casamento, tem testemunho de cura. Então, você vê que realmente Deus, ele tá agindo aqui em nosso meio. Já é um outro propósito, cara. Espalhar na cidade onde você mora. Aí também já vejo que tem um propósito que através da minha vida eu tenho que salvar a minha família, que ainda não aceitou Jesus, sabe? Então, como você falou, Deus, ele não tem um plano para você, tipo, não, você só vai fazer isso. Ele tem Aham. vários planos, né? Basta a gente, que nem a gente falou antes, estar sensível, né? Ter o relacionamento com Deus para ver, Deus, e agora? O que você quer que eu faça? Qual que é o próximo passo, né? Assim, eu oro muito assim, é muito engraçado, né? Que eu começo a ler a Bíblia e eu viajo muito. Aí eu falo, ó, vou orar que nem Moisés. Senhor, revela os teus planos para que eu possa cumpri-los. Aí eu começo, aí tipo, do nada, é, eu recebo uma mensagem. Eu sei que Deus enviou aquela pessoa para ouvir. Então, eu acho que o propósito maior meu hoje em dia não é nem ser uma campeã, assim, ganhar muitos e muitos títulos, porque a gente é bem, bem nova ainda, né? A gente tem a mesma idade, 24. Então, quando eu Sim. falo isso pra galera, tipo, nossa, mas você já é campeão mundial, faixa preta, tão nova, tem muita coisa para viver. Aí eu viajo, eu falo, sem falar pra pessoa, né, pra não ser mais educada, cara, mas tipo, sabe, não acho que é isso, não me vejo aqui, tipo, penso totalmente outras coisas, assim, sabe? Alcançar pessoas através da academia, futuramente, se Deus permitir, abrir uma igreja brasileira aqui. Então, tipo assim, todo o propósito que eu tenho é relacionado a Cristo, assim, e também, às vezes a gente fala assim só de Deus, não somente de aceitar Cristo, mas de repente uma palavra que você dá para alguém de fé, tipo, ó, quer ser campeão mundial? Tenha fé em Deus e vai. Pronto, de repente aquela palavra para aquela pessoa foi o combustível de lá na frente ela ser campeã, entendeu? Então Aham. eu acho que é mais ou menos isso. Legal, nossa, que legal, Nath. Nossa, eu acho que eu gostei muito, eu tô gostando muito da nossa live, tá sendo muito produtivo, e falar do que a gente ama é muito bom, né? Tipo, Uhum. jiu-jitsu, fé, propósito, essas coisas unidas, meu, é muito legal, eu gosto pra caramba. E é muito bom conhecer mais de você. A gente se vê há anos, né? Luta bastante, mas a gente não tem a intimidade, né? Aquela intimidade, né? Mas eu sei que você é uma pessoa boa, que você é uma pessoa que tá no mesmo caminho, assim. Eu acredito que nossos caminhos são semelhantes e isso é muito legal. Eu te acompanho pelo Instagram e só tenho a agradecer por ter aceitado mesmo fazer essa live com a gente. Gostei demais, Nath. Meu, vamos fazer mais. Aham. Eu Eu acho que acho isso que que tá faltando, sabia? Muito mais no meio do jiu-jitsu. O pessoal vai olhar lá e falar: caraca, tipo, duas campeãs estão falando de jiu-jitsu? Não, estão falando primeiramente daquilo que elas acreditam, o combustível, né? A fé. claro, verdade, verdade. E isso faz total diferença, porque, que nem você falou, às vezes uma palavra, alguma coisa que a gente fala, tipo assim, eu sei que não é tudo que a galera vai absorver, né? Tá aqui, tá assistindo, tá acompanhando, mas não é tudo que vai conseguir absorver. Mas às vezes uma palavra, alguma coisa que a gente comentou que vai se encaixar na vida dela e ela vai falar: caramba, meu, olha isso, e isso vai fazer com que ela pense de uma forma diferente, e isso é edificante, isso é muito bom. E, É Nath, verdade. eu só tenho que agradecer mesmo por você ter aceitado. Muito obrigada, a live foi incrível, acho que foi a live que eu mais gostei até agora. Mas todas as outras foram muito legais também. Só que, não sei, a gente acaba se identificando bastante, né? De formas diferentes,
as outras meninas me inspiram de uma outra forma, você me inspira também de uma outra maneira, e eu tô gostando pra caramba. E muito obrigada, viu? Galera, a gente não conseguiu responder as perguntas, né? Tem algumas perguntas aqui, mas a gente vai fazer assim, eu vou tirar print das perguntas para ninguém ficar chateado. Então, eu vou tirar print e aí a gente responde pra galera lá. Tá? A gente pode responder no Instagram, marca eles, ou no privado, não sei. A gente dá um jeito, beleza? Tá bom. Então, Nath, fala pra galera o que você quiser, o recado que você quiser deixar pra eles. E é isso aí. Tá. Então, galera, muito obrigada porque vocês assistiram a live. Eu não sei se vocês acompanharam, né, do começo ou do meio ou só agora no final. Mas eu creio que nada é por acaso, né? Se você assistiu essa live é porque Deus queria falar algo com você, né? E como a Bia falou, de repente uma palavra, algo que você precisava ouvir, se encaixou. Então era Deus respondendo as suas perguntas, né? Através dessa live. Para mim foi muito gratificante, porque é muito difícil assim a gente ver atletas, né? Realmente glorificando o nome de Deus, falando de Deus. E eu vejo que os meninos aí do Almeida, né? O clã, que os meninos que eu sempre acompanho aqui no meu Instagram, estão sempre falando de Deus, sempre glorificando a Deus em primeiro lugar. Cara, meu coração fica muito feliz. Porque hoje em dia eu vejo assim, não é sobre bandeira. Eu acho que a gente está unido pela mesma bandeira, né? Que é Cristo, que é o Evangelho. Não é mais esse negócio, mas ela é do Almeida, eu sou do Rodrigo, a gente é rival. Não, no campeonato, hoje em dia eu aprendi assim, quando eu luto com uma menina, primeiro eu vejo, ela é uma menina que glorifica a Deus. Se eu perder, tá bom, que ela vai glorificar a Deus do meu jeito. Né? Eu falei, o chato é quando você perde por alguém que, tipo assim, poxa, né, só fala besteira na internet, aí eu fico chateada. Eu falo, poxa, Deus, não deixa isso acontecer, não. Brincadeira, galera, só para descontrair. Mas isso mesmo. Obrigado, Bia, pelo convite. Foi muito legal. Tipo, gostei muito, muito mesmo dessa live. E espero que a gente tenha oportunidade de fazer mais uma live falando realmente sobre Cristo, de repente abordando algumas perguntas da galera, né? Sobre fé, sobre aquilo que a gente acredita, que a gente consegue dar uma interagida assim com o pessoal. Mas foi muito legal. Eu preciso falar uma coisa. Eu preciso. É uma coisa que eu lembro, eu acabei de lembrar, mas pra gente ver o quanto a gente evoluiu, né? Como pessoa, como pensamento. Eu não sei se você vai lembrar desse episódio. Até sei que tu vai falar. Lembra quando a gente era faixa roxa num campeonato? Aí você acha que ficou muito brava comigo? Aí eu tava segurando o seu braço e você começou a morder minha perna no campeonato. Eu lembro, eu até respondi isso pra galera. Tipo, gente, eu não sabia perder. Tipo, essa era a Natiele de antigamente. Eu perdia, nossa, eu chorei. Eu dava desculpa, eu fazia de tudo. Então tava ali no pau, no invertido, o cara aqui. Aí a minha perna na frente da sua boca, aí você começou a morder minha perna. Pra você ver, eu ainda menti, eu ainda falei assim, não, é porque, tipo, eu abri, tipo, ficou presa minha boca, não sei o quê. Nossa, não foi a primeira vez, não, tipo, teve uma outra menina que eu lutei também, a Monique, que até depois a gente virou da mesma equipe, eu nem lembro que a gente tava lutando, mas eu lembro que eu fiz uma parada maldosona com ela também, não gostava de ver. Nossa, mas pra gente ver, né? Deus trata, né? Esse é um segredo nosso de competição. A Nath me mordeu, ela me mordeu. Aí eu falava pro juiz, ela me mordeu. Aí o juiz, não, volta aqui, porque você ficava assim, não, eu não mordi, não. E ele, eu falei, juiz, é verdade. Aí depois, como não dava pra ver na hora, aí eu fiquei muito brava, né? Aí terminou a luta e tal, passou, cheguei em casa, quando eu olhei a perna assim, eu tirei o kimono, tinha a sua boca, seus dentes assim na minha perna. Não, e eu lembro, ó, pra você ver, quando a gente é do mundo, como as coisas é. Eu lembro que eu fui desclassificada nesse campeonato
porque eu tava sem short por baixo. Pô, eu tava com o braço no pau e fui desclassificada porque tava sem short. Ainda dei a desculpa, falei, não, eu perdi porque eu fui desclassificada. Olha, é fogo, né? Mas é muito legal a gente ver que como a gente evoluiu. E eu fico muito feliz por isso. Não, é verdade. É muito legal estar aqui com você, conversando. Hoje a gente pode rir disso. É verdade. Pô, legal. Que bom que aconteceu, porque hoje a gente pode rir. Né? Vai ter uma história para contar para sempre, para todo mundo, para os alunos, para os amigos. E eu lembro, cara, eu não lembro quem... Tipo, esse pessoal sempre me pergunta isso. Aí eu mando no privado, é verdade, galera. Aconteceu, eu não sabia perder. Não, mas ó, eu te perdoo, tá bom? Eu te perdoo. Ah, obrigada. Tá bom, que isso. Nath. A galera se amarra, né? Você se amarra na fofoca, né? Tá cascando o bico aí. Mas tá bom, galera. Muito obrigada por ter assistido, acompanhado aqui a gente. Quinta-feira tem mais. E é isso aí, Nath. Muito obrigada. Fica com Deus, Deus te abençoe. E vamos marcar a próxima. Obrigada, Bia. Um beijo. Beijo, galera. Beijo, tchau, tchau. Tchau. Galera, então a nossa live de hoje foi muito legal, muito descontraída. Vocês riram bastante, né? Que a Nath me mordeu, mas tá tudo bem, tá perdoado, tá tudo certo agora. E galera, quinta-feira nós teremos mais uma live às 7 horas da noite com a Renata Marinho. Se vocês quiserem, não deixem de participar, assista aqui com a gente. A gente vai falar sobre Jiu-Jitsu Kids para crianças, vamos falar sobre Jiu-Jitsu feminino, enfim, a gente vai conversar bastante também. Então, muito obrigada a todos que participaram, vocês que estão aí. Toda terça e quinta tá tendo live, como eu falei lá no comecinho. A Nath, vocês gostaram da live com a Nath? Vou jogar lá no Stories uma fotinha minha da Nath para vocês curtirem, ver se vocês gostaram, se vocês não assistiram, quem não assistiu, né, também vai colocar lá. Mas muito obrigada a todos e Deus abençoe. Um beijo, um abraço, valeu!